Todos abriram em Mateus? Sim, Mateus capítulo 26. O tema da mensagem dessa noite é a ceia do Senhor. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a ceia do Senhor e então participar da ceia. Mateus 26, capítulo 26, versículos de 26 a 29. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Senhor, obrigado por mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Eu oro, Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo nos ensine, nos ministre aos nossos corações, Senhor. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um aqui. Tu sabes exatamente como cada um está, as lutas, as dificuldades, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o passado, a história, o presente, o futuro. Tu sabes todas as coisas, porque só Tu és Deus, Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, ó Deus, de se revelar a nós ainda mais profundamente. Então eu oro por corações abertos, eu oro por, Senhor, que o Senhor dê entendimento, Senhor, para que a gente possa entender e participar da ceia do Senhor, ó Deus, de modo que glorifique o Teu nome, Deus, de modo que nós saiamos daqui abençoados, edificados e transformados para a glória do Teu nome. Desde já, Deus, nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto é o texto base para a gente poder falar um pouquinho em algumas reflexões, né, sobre a ceia do Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar sobre a ceia do Senhor essa noite é que é o nome ceia do Senhor. Na verdade, todas as referências da igreja em relação à ceia do Senhor, elas são importantes porque revelam, né, a nós um entendimento mais profundo do que é a ceia. E eu separei 3 para vocês. O que quer dizer ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela comemora a refeição, né, que Jesus teve com seus discípulos na Páscoa, né, a refeição da Páscoa, antes dele ser crucificado. Então, a ceia do Senhor é a celebração que Jesus fez com seus discípulos antes de morrer pelos nossos pecados. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo um memorial, né, repetindo esse ato em obediência ao Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Senhor para a igreja. E quando nós fazemos, nós estamos obedecendo ao Senhor, mas é muito mais do que uma mera obediência. Ela tem, e é isso que eu espero que essa noite você compreenda, ela é super importante para nós, porque nos abençoa, nos edifica, e ela é super importante para o Senhor, porque como Deus, como Pai, Ele sabe aquilo que é bom para nós, eu espero que você entenda um pouco melhor o porquê que isso abençoa o coração de Deus, porque abençoa o seu coração. Então a ceia do Senhor, nós chamamos dessa refeição. Hoje para nós se limita a um pequeno pão, a um pequeno cálice, né? Mas ao longo dos anos, a igreja primitiva, ela celebrava a ceia do Senhor com um grande banquete. Era chamada festa ágape, a festa do amor. Então era uma refeição farta, onde os irmãos se reuniam no nome do Senhor para celebrar a morte e ressurreição do Senhor. Então, a gente vai falar um pouco mais disso mais tarde, mas é muito importante de início você entender que a ceia do Senhor é uma celebração da morte, o pagamento dos nossos pecados foi feito e ressurreição foi aceito por Deus. Nós, de verdade, podemos nos considerar perdoados por Deus. E isso
Jesus exigiu uma celebração, Jesus exigiu uma grande festa. E é por isso que a ceia do Senhor é tão importante para nós, porque para nós é um memorial, para nós é a reafirmação da nossa fé, de que verdadeiramente os nossos pecados foram todos perdoados pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então é uma celebração da nossa salvação. O outro nome é Eucaristia, que vem do latim em significação de graças. A ceia do Senhor, ela é também chamada de Eucaristia ou ação de graças. Por que ação de graças? Exatamente por significar a nossa salvação. Esse memorial de que nós cremos que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E por causa disso, e por causa da nossa fé nele, nessa verdade, nós somos perdoados, nós somos salvos dos nossos pecados. Jesus é a provisão para os nossos pecados. Nós não temos que ficar longe de Deus nunca mais, porque verdadeiramente com a morte de Jesus, nossos pecados foram todos perdoados. E também é chamada de comunhão. A ceia do Senhor é chamada de comunhão, e vem da raiz da palavra comum, né? Comunhão. Ela nos torna participantes do corpo de Cristo. Então, a ceia do Senhor é uma celebração daquilo que Jesus fez por mim individualmente na cruz, a minha salvação, e ela é uma celebração do que Jesus fez por nós. Então, a comunhão é aquilo que nos torna comum, é aquilo que nós temos em comum. A comunhão vem do comungar, de fazer parte. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos declarando: eu faço parte desse corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou um com Ele. E quando nós comungamos, nós estamos falando, nós estamos lembrando para nós e nós estamos comunicando a quem quer que possa interessar: eu sou um com Jesus e eu sou um com todos aqueles que estão nele. Se eu creio que eu estou nele, eu preciso crer também que eu sou um com aqueles que estão nele também. Então a ceia do Senhor, essa ação de graças, ela é a comunhão, é uma celebração da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então é uma festa. Então eu quero que você lembre disso, toda vez que você pensar em Santa Ceia, você deve lembrar: esse é uma grande festa, é um momento de celebrar o que Jesus Cristo conquistou por todos aqueles que nele creem, nos tornar partes dele, participantes do corpo dele, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Amém? Isso é muito importante. Agora eu quero ler com vocês 1 Coríntios 11, 26, que diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Muitas pessoas se perguntam: o que quer dizer anunciar a morte do Senhor até que Ele venha? Nós, quando tomamos a ceia do Senhor, é um momento de testemunho, nós estamos declarando a nossa fé. A ceia do Senhor também é uma declaração da nossa fé. Nós estamos declarando que cremos que porque Jesus Cristo teve o seu corpo partido, ele foi ferido, açoitado, virou carne de hambúrguer, a gente fala, né? Foi totalmente açoitado, o seu corpo foi partido e é representado nesse pão dividido. E que o seu sangue foi derramado, representado por esse cálice, por esse vinho, por esse suco de uva, que realmente Jesus derramou do seu sangue inocente, do seu sangue puro, para nos lavar dos nossos pecados, para remover. E quando a palavra de Deus fala de remover, é para sempre. Ele apagou de uma vez por todas o registro dos nossos pecados com o seu sangue. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos testemunhando no que cremos: no corpo partido, no sangue derramado do Filho de Deus. Não é qualquer corpo, não é qualquer sangue, é o corpo do Filho de Deus que foi partido por nós, é o sangue do Filho de Deus que foi derramado por nós em nosso favor, é o sangue dele, é o corpo dele, que nós estamos nesse ato relembrando e anunciando
a nossa fé, que nós cremos que verdadeiramente o Filho de Deus morreu no nosso lugar, teve seu corpo partido e seu sangue vestido para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, é um testemunho, né, a todos, principalmente aos não crentes, aos não cristãos, e diz aqui, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha, ou seja, vai ter um momento, e Jesus anunciou isso, vai ter um momento que nós não vamos precisar mais fazer esse memorial, sabe por quê? Porque a partir desse dia, Jesus mesmo falou, Ele vai tomar a ceia conosco, Ele vai nos servir e tomar a ceia conosco no céu. Então Ele está esse tempo todo sem comer, sem beber do fruto da videira, como Ele falou, até esse momento em que nós nos reuniremos com Ele face a face, e Ele nos servirá a todos. E até esse momento nós temos essa ordenança de Deus, de lembrar que cada ceia que nós participamos é uma menos até essa grande ceia, essas bodas do Cordeiro que Ele aguarda fazer, que Ele aguarda nos servir pessoalmente. Então, nós vamos anunciar a sua morte e ressurreição até o dia que nós o veremos face a face. E não haverá mais necessidade dessa lembrança, de trazer a memória, porque nós estaremos com Ele para sempre. Então, você entende um pouco por que é tão importante participar da ceia do Senhor? É muito importante, é uma festa e é uma declaração de fé para os não cristãos, é uma lembrança, né, daquilo, trazer à memória aquilo que faz diferença na nossa vida, que nós somos perdoados. Então, se você é cristão, você deve participar da ceia do Senhor, porque ela significa isso. Irmãos, é tudo sobre Jesus. A ceia do Senhor é uma lembrança para nós que é tudo sobre Ele, que não é sobre nós, não é sobre a nossa justiça, ou o quão bom nós somos, ou quão merecedores nós somos. Não, não é sobre nós. A ceia do Senhor nos lembra que é tudo sobre Jesus. Ele nos amou, Ele se entregou, Ele morreu, Ele pagou, Ele ressuscitou, Ele nos justificou. Ele é quem promete nos glorificar. É Ele quem já nos vê glorificados com Ele. Então é tudo sobre Jesus. Isso é maravilhoso. Por isso essa festa, a ceia, é maravilhoso. E todo cristão nascido de novo deve celebrar. É uma ordenança de Deus. Então, quando nós tomamos a ceia, nós lembramos que nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Nós lembramos que não são nossos esforços que nos justificam, mas é a graça de Deus revelada em Jesus, que nos lava, que nos alcançou, que nos lavou e nos justificou, perdoou os nossos pecados, nos tornou santos diante dos olhos de Deus. Então é tudo sobre Ele. Quando o Pai olha para nós, por causa do sangue do Filho, Ele vê Jesus em nós, irmãos. E isso é motivo de grande alegria. Ceia do Senhor é motivo de grande alegria, é motivo de celebração, de exultar em Deus. E nós estamos anunciando a todos, não só pessoas, mas principalmente aos seres celestiais, a nossa fé, em quem cremos, a transformação que aconteceu na nossa vida. Olha esse texto que eu amo em Colossenses 2, versículos de 13 a 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Irmãos, nós estávamos mortos. O que um morto pode fazer? Nada. Mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. E diz mais, diz que Ele nos perdoou todas as transgressões. Irmãos, eu vou ler de novo. Ele nos perdoou, vocês repitam para mim, por favor. Ele nos perdoou todas as transgressões. E quando a palavra de Deus diz todas as transgressões, são todas as transgressões. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança. Sabe todos os mandamentos que você quebrou? Desde desobedecer o pai e a mãe, até os mais cabeludos que você lembra e que você não lembra. Ele cancelou
toda essa cédula que era contrária, que te condenava, que te culpava diante de Deus, que fazia você não merecedor do céu, que fazia você digno do inferno, sem pestanejar, sem sombra de dúvida. Jesus, ele pregou, diz aqui que ele cancelou essa escrita de dívida, e que consistia em ordenanças e que nos era contrária, porque nos condenava, nos tornava culpados e indignos do céu. Ele cancelou isso com o seu sangue, com o seu corpo. Ele cancelou na cruz. Por isso que diz, ele a removeu pregando-a na cruz. Sabe onde está a cédula que era contrária à tua vida, que te condenava diante de Deus? Jesus pregou na cruz. Irmão, se isso não é motivo para você louvar a Deus, se alegrar em Deus, pular, não sei mais o que pode ser. Não existe nada mais, porque foi isso que Jesus fez por você. Ele cancelou essa escrita de dívida que era contra você, que te culpava, que te condenava, que atestava o quão pecador você é, o vil pecador que você é. E ele removeu e pregou lá na cruz. Está pago, está totalmente pago. Quando Jesus ele brada, as suas últimas palavras é tetelestai, que significa totalmente pago. Ele falou, está tudo pago. Você não tem que se preocupar em pagar nada mais, porque ele pagou tudo. E ele diz que ele removeu, pregou na cruz e tendo disso, agora, você pensou que o melhor já tinha sido, agora é o melhor. Diz aqui, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando o diabo pensava que ele tinha pego o Filho de Deus, destruído o Filho de Deus, ele é destruído pela mesma armadilha, porque foi na cruz que Jesus pagou pelos nossos pecados e pregou essa ordenança. E quando diz aqui a palavra de Deus que ele despojou os poderes e as autoridades, está falando desses seres celestiais, esses seres espirituais, está falando de demônios, está falando dessa hierarquia espiritual que existe, que nós não podemos ver, mas existe. Ela existe e se opõe a nós, se opõe à criação de Deus, se opõe ao homem, à mulher, que é a primícia da criação de Deus. O desejo desses seres é nos afastar de Deus. Mas diz aqui, nessa declaração de perdão de Deus para nós, diz aqui, com todas as letras, que Jesus ele despojou esses poderes e autoridades. Sabe o que é despojar? Quando você está na guerra, você vence o inimigo e você toma os bens dele. Jesus, ele nos tomou da mão do diabo para sempre, irmãos. Ele nos tomou de tal forma que não tem mais espaço para o diabo, ele não tem mais nada a ver com a tua vida, ele não tem poder sobre você, ele não tem autoridade sobre você, você não é mais dele, ele não tem mais como dominar a sua vida. Jesus tomou você dele. Jesus humilhou eles na cruz. Sabe por quê? O diabo tem poder, e ele tem poder, e a morte tem poder sobre todo que peca. Todo mundo que peca, o diabo tem poder sobre essa pessoa. A morte tem poder sobre essa pessoa. Mas porque Jesus morreu, o Filho de Deus, inocente, sem pecado, porque ele morreu na cruz, sendo que ele nunca pecou, ele teve poder sobre a morte, sobre o diabo. Como homem, Deus teve que se fazer homem para que, como homem, ele pudesse destruir o poder das trevas, ele pudesse vencer a morte no nosso lugar, e vencendo o diabo, e vencendo os poderes e autoridades, essa hoste satânica, demoníaca, ele despojou, ele nos tomou das mãos do diabo para sempre. Então, isso é glorioso. O diabo, o príncipe desse mundo, ele já está julgado. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. E fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então,
Quando você toma a Santa Ceia, irmãos, é isso que você está celebrando. É isso que você está lembrando, é isso que está trazendo à memória, que te traz esperança, que te lembra que não é sobre você, não é sobre o que você faz e não faz, o que você pode e não pode, é sobre Jesus e o que Ele fez por você. É sobre Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por você. Então, por essa razão, nem anjo, nem demônio, nem diabo, nem ninguém pode trazer condenação sobre a sua vida. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, não há quem possa prevalecer diante de Deus com qualquer acusação contra as nossas vidas, nem nossa própria consciência pode prevalecer contra esse tribunal de Deus, porque foi Cristo quem morreu por nós, e mais, que ressuscitou, provando que nós fomos perdoados, e o perdão e o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. E não só isso, e Ele intercede por nós, Ele nos deu o Espírito Santo para ser esse consolador, para ser esse amigo, é Deus habitando dentro de nós, para nos ajudar ao longo da caminhada. Nos momentos de fraqueza, nos momentos que você acha que não vai dar, você sabe que vai chegar até o fim por causa de Deus, por causa do que Jesus fez por você, e porque o Espírito Santo habita hoje em você. O Senhor, Ele é por nós e nunca contra nós. O Senhor, Ele é por você e nunca Ele é contra você. Nós fomos aceitos no amado, é o que diz Efésios 1, de 3 a 6, e eu quero ler para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos você tem em Cristo. Fora de Cristo você é perdido. Não tem jeito, mas em Cristo você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Porque Deus nos escolheu, versículo 4, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então Deus, Ele nos aceitou em Cristo e nos abençoou completamente. Isso foi para o louvor da sua gloriosa graça. Deus é glorificado pela graça dele ter alcançado a sua vida. E graça que você paga não é graça. Graça é graça porque você não pode retribuir, você não pode fazer nada em troca. Por isso é graça. E é por isso que é gloriosa, porque exclui de nós a habilidade, a capacidade de merecer alguma coisa de Deus, ou de ter alguma parte nessa salvação de Deus. Então, irmãos, espero que o seu coração a partir de hoje, ao participar da ceia do Senhor, seja correto, seja o coração certo, que você se lembre o que significa a ceia do Senhor, o que Jesus fez por você, a profundidade disso no mundo espiritual, e que você faça com alegria, você faça com reverência, que você faça com gratidão. E até Ele voltar, Ele nos deu esse mandamento, para o nosso bem. Ele não nos dá um mandamento para simplesmente por a revelia, né? Ele nos dá um mandamento para o nosso bem, para que nós nos lembremos sempre. Quando a gente estiver desanimado, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o Senhor, foi o que Ele fez. Então, como igreja, nós, pela graça do Senhor, estamos voltando a celebrar a ceia do Senhor essa noite.
E a princípio nós vamos fazer uma vez por mês, até a situação mudar. Mas isso é algo, irmãos, que você pode fazer todas as vezes que se reunir. Sempre que você estiver reunido com algum irmão, você pode celebrar a ceia. Porque lembra, a ceia é comunhão, ceia é lembrar o que Cristo fez por você. Então, quando você se reúne com seus irmãos, qualquer situação, você pode celebrar a ceia, você pode cortar o pão, você pode dividir o cálice e fazer isso em nome do Senhor, para a glória de Deus, porque o Senhor simplesmente deseja que nós, como corpo de Cristo, como igreja, nos lembremos constantemente do que Ele fez por nós, que a gente nunca esqueça que é tudo sobre Ele. Amém? Então você pode participar em casa. Provavelmente nós vamos fazer todo o primeiro domingo do mês, por enquanto. Então, por isso é importante, irmãos, eu queria usar esse tempo, né, esse primeiro culto de volta de Santa Ceia, para poder preparar os nossos corações, para que a gente pudesse estar alinhado com o coração de Deus, com o que a palavra de Deus diz. Tem algumas outras coisas que eu acho importante compartilhar, e eu quero fazer isso. São 7 pontos, tá, para a gente finalizar. Se você quiser anotar, seria muito bom. O primeiro deles, a ceia do Senhor nos lembra de que Cristo morreu por nós. Então, a ceia do Senhor é essa lembrança, esse memorial do que Cristo fez por nós. Ele realmente morreu no nosso lugar. Ele realmente nos trouxe perdão. Ele realmente despojou Satanás. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então, lembra que a ceia é a representação visível daquilo que é espiritual na sua vida. Então, para nós é um símbolo, mas que nos lembra de algo muito profundo, muito espiritual, muito importante. Jesus verdadeiramente morreu. E essa fé, ela fortalece a gente. Não é ser lembrado do que Jesus fez? Meu Deus, a gente é outro. Você entra como um gatinho, sai como um leão, né? Quando você lembra que é tudo sobre Jesus, né? Aquele peso que estava sobre os seus ombros agora não existe mais, porque você trocou, você deixou aos pés do Senhor. Ponto 2, a ceia do Senhor nos lembra da nossa unidade com Cristo e em Cristo. Então é aquilo que eu falei, a ceia do Senhor, ela é um memorial para que a gente se lembre que nós somos um com Ele e para sempre nós somos um com o Senhor. Por causa dele, do que Ele fez, você se tornou um com Ele para sempre. Mas não só isso, você se tornou um com todos que estão nele também. Você agora tem uma família espiritual, uma família de irmãos, de pessoas que creem em Jesus, que foram salvas como você. Então lembra disso, a ceia do Senhor fala de unidade. Ceia do Senhor é unidade. Ela é sempre inclusiva, espiritualmente falando, e nunca exclusiva. A gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? A ceia do Senhor é para todos os que creem. Você não precisa fazer um curso, ganhar um diploma, ou se batizar, ou se você crê que Jesus fez por você, hoje você é convidado a participar da ceia do Senhor. É para todos os que creem. É claro, se a pessoa não crê, não tem sentido tomar a ceia. Mas a todos os que creem, eles não são apenas convidados, eles são convocados pelo Senhor a participar da ceia. Lembra dos irmãos na igreja em Corinto, que o apóstolo Paulo teve que corrigi-los? Por que Paulo corrige eles? A gente vai falar um pouquinho disso depois. Porque eles não estavam considerando o significado da ceia. Eles chegavam para celebrar a ceia do Senhor e eles comiam. Vai ter comida à vontade. Eles chegavam mortos de fome, esganiados, comiam tudo e não deixavam para o irmão. O irmão que vinha depois, o que estava atrás da fila, não comia nada. Por quê? Porque eles, os mais espertinhos, comiam tudo. E Paulo fala, vocês estão agindo como incrédulos. Vocês não estão considerando o corpo. Vocês não estão considerando a ceia do Senhor, o que significa a ceia do Senhor, a unidade.
que deve existir no meio de vocês. Vocês estão sendo egoístas, vocês estão pensando em vocês estão pensando como o mundo pensa. E ele repreende duramente aqueles irmãos que não estavam considerando a unidade do corpo de Cristo. 3. A ceia do Senhor se refere ao seu corpo partido e ao seu sangue vertido. Lembra sempre disso. Quando você vê o pão, você lembra que o corpo de Jesus foi partido mesmo, e que o sangue dele foi derramado para o perdão dos seus pecados. E essa é a nova aliança, porque a antiga aliança não serve mais. A antiga aliança, né, a aliança que Deus deu através de Moisés para o povo de Israel, né, o homem tinha que cumprir a sua parte, todos falharam, nós falhamos, né? Quem nunca pecou? Todos nós falhamos na antiga aliança. Então a antiga aliança ela se tornou ineficaz, porque ela não pode salvar. Entendam que a lei ela continua sendo boa, justa e santa. A lei de Deus é boa, justa e santa. O problema somos nós, né? Que não valemos nada, mas Deus nos amou, né? Nos amou e nos perdoou. Então, essa nova aliança no sangue de Cristo, você precisa lembrar dela. É uma aliança, é um novo pacto, né? A aliança é um pacto que o próprio Deus cumpriu no nosso lugar. Que Jesus, quando Ele morreu no nosso lugar, Ele cumpriu a nossa parte. Que nós falhamos, merecíamos a morte, separação eterna de Deus. Jesus foi lá e falou, está pago. Você pode voltar à comunhão com Deus agora, está garantido. Amém? Então a antiga aliança ela não foi anulada, mas a nova ela complementa a antiga naquilo que ela não podia cumprir, que era a nossa salvação. Existe no meio cristão muitos significados para a frase de Jesus, este é o meu corpo, e eu quero falar algumas para vocês. Alguns acreditam que no momento que nós comemos o pão e bebemos o cálice, o pão e o vinho, eles se transformam no corpo de Cristo. Alguns cristãos, eles creem assim, eles creem que no momento da ceia, aquele pão e aquele sangue, ele se transforma no corpo de Cristo. Outros acreditam que apesar do pão e do vinho não mudarem as suas características de pão, de vinho, né? Continua sendo pão, continua sendo... a presença de Cristo está naquele elemento. Então, é bem parecido, né? É um pouco diferente, mas é bem parecido. Não se transforma, mas está presente. E outros acreditam que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo, mas que nos lembram dessa verdade espiritual tão profunda que transformou as nossas vidas. Irmãos, o ponto que eu quero falar é que todos os cristãos concordam que a ceia do Senhor ela é importante, que a ceia do Senhor é uma ordenança e que faz diferença nas nossas vidas, por significar o que Jesus fez por nós, por nos lembrar do que Jesus fez por nós. 4. A ceia do Senhor celebra a nova e eterna aliança entre Deus e o homem. Eu falei já um pouquinho disso, a antiga aliança ela não foi capaz, ela foi ineficaz de nos salvar, mas essa nova e eterna aliança que o sangue de Jesus significa, eu quero que você lembre disso. Lembra que Jesus cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir, que era cumprir a lei de Deus, cumprir a perfeição que Deus requer, que Deus exige. Jesus cumpriu no nosso lugar, e pela fé nele, nós recebemos dessa justiça. Na cruz ele trocou, irmãos, toda a injustiça pela justiça dele. Ele viveu como um homem, para que essa troca fosse possível. Para isso Deus teve que se tornar homem. Não esqueça disso. 5. A ceia do Senhor deve ser tomada como memorial. A gente já falou disso. Lembra que ao trazer à memória isso, glorifica Jesus. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos glorificando a Deus, porque nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que nos trouxe salvação. Irmãos, lembra disso. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, a gente só estaria aqui com um clube religioso, não é? Isso aqui não significaria nada, nenhum ritual, né, teria valor,
porque seria uma mera religiosidade como muitas que existem aí. Mas o fato de Jesus morrer e ressuscitar por nós, e a nossa fé está nele por causa disso, isso faz toda a diferença. Então, esse memorial, ele deve servir para nós, ele é importante para nós, porque ele fortalece a nossa fé e alinha o nosso caminhar com Deus. Então, é muito importante isso. O que Jesus fez por você e por que Ele fez por você. No momento que a ceia do Senhor, irmão, se tornar um mero ritual, ela perdeu o significado dela na sua vida. Não é verdade? No momento, irmãos, no dia que, para mim ou para você, para qualquer um de nós, a ceia do Senhor se tornar, hoje é ceia, vai ter ceia, vamos lá comer o pãozinho, vamos lá, já não tem mais significado para você. Isso, o principal é compreender o que significa isso. Que Deus nos ajude disso nunca se tornar um hábito, se tornar algo que a gente não reflita mais, que a gente não valorize mais, que a gente não agradeça mais a Deus, que a gente não lembre o que significa profundamente para nós. 6. A ceia do Senhor deve ser tomada como um ato sagrado. Tá? É ato sagrado no sentido de que é uma ordenança de Deus e a gente faz junto com o Senhor. Nós cremos na presença física dele aqui, né, espiritual dele aqui conosco. Ele, Senhor, está aqui todas as vezes que nos reunimos no nome dele, ele está presente. E a ceia é um mandamento. Então, todas as vezes que nós obedecemos o Senhor, nós somos abençoados. Não tenha dúvida disso. Eu coloquei algumas observações em relação a essa reverência. Devemos participar da ceia do Senhor reflexivamente, ou seja, considerando que Jesus morreu pelos seus pecados em particular. Foram seus pecados que ele morreu, que levaram Jesus para a cruz. Considerando a graça, que nele você foi perdoado de todos os seus pecados. Considerando que devemos tomá-la dignamente. Isso significa, isso eu quero falar um pouquinho mais. Esse dignamente fala de respeito e reverência, né? Fala assim, eu reconheço que isso daqui não é um mero hábito, eu reconheço que Jesus fez por mim. Por que eu quero explicar melhor? Porque muitas pessoas falam que, eu não quero tomar a ceia hoje. Por que, irmão, você não quer tomar a ceia hoje? Porque eu não quero tomar de forma indigna. Aí você pode pensar, vem cá, quando que você foi digno, né? Por si só, humanamente falando, quando você humanamente foi digno? Você nunca humanamente foi digno. O que nos torna dignos, e o que você tem que lembrar, e é para isso que estamos tendo esse culto especial de ceia, é que Jesus morreu pelos seus pecados, e isso te fez digno. Amém? Jesus morreu justamente porque você é pecador. Então a ceia é para você que é pecador. E você entende isso. E quando você entende isso, você toma a ceia do Senhor dignamente. Agora, se você não entende isso, você toma a ceia de Deus indignamente. Porque você não sabe o que você está fazendo, não sabe o que significa aquilo. Então não vem com esse papo de que, hoje estou indigno, tá bom? Vocês entenderam isso? Amém? É muito importante, tá bom? Porque Jesus já te tornou digno de participar da ceia do Senhor na cruz. Esse é um momento de reflexão, é o momento de você considerar que os seus pecados foram perdoados, ser grato a Deus, louvar a Deus, alinhar teu coração com Deus, pedir ajuda de Deus e bola para frente. É levantar e seguir adiante, amém? Esse é o momento da ceia. Então nós devemos examinar nós mesmos? Claro que sim. Como que eu vou ser grato a Deus se eu não considerar os pecados que eu tenho? Como eu posso ser devidamente grato a Deus se eu não considerar a imundície que eu sou, o lamaçal do pecado que Ele me tirou? Eu preciso reconhecer a minha natureza humana caída, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Eu preciso reconhecer diante de Deus. E ao mesmo tempo que eu reconheço, eu recebo pela fé a graça dEle, o perdão dEle, para eu poder me levantar e seguir adiante. Então nós precisamos examinar nossos corações, precisamos alinhar o nosso coração, peça perdão,
se você lembrar de alguma coisa. Irmãos, nós pecamos tanto todos os dias que nós nunca vamos ser capazes de lembrar de todos os nossos pecados, mas o Espírito Santo, ele vai tocando em alguma parte, vai te lembrando de algumas coisas, e quando ele lembrar, por favor, confessa a Deus, por favor, abre o coração para o Senhor, isso vai ser bem para você, isso vai fazer bem, vai te trazer alívio, porque Satanás, ele ama nos fazer refém, ele ama nos enganar, ele é um leão banguela, ele não pode morder, mas ele finge que pode, e às vezes nós acreditamos. Quando nós não abraçamos essa ideia, o que Jesus fez por nós, e cremos de todo o coração, completamente, nós somos enganados pelo diabo facilmente. Não deixa o diabo te manter refém. Abra teu coração para o Senhor, confesse os seus pecados a Ele. E lembrando da unidade, talvez esse momento seja o momento de você reconhecer quando a sua comunhão com o teu irmão foi quebrada. Isso é o momento de avaliar na hora da ceia. Eu considero a minha comunhão com Deus, mas não é só isso, eu tenho que considerar a minha comunhão com meu irmão. Nós somos um em Cristo. Então, se existe uma barreira, um relacionamento quebrado, se existe uma barreira entre você e seu irmão, essa é a hora de você propor ao Senhor um acerto de contas, um conserto, uma reconciliação. Se o irmão não quiser, e tantas coisas a gente sabe, cada um vai responder a Deus por si. Você tem que fazer a sua parte, você tem que procurar o irmão, você tem que estender a mão, você tem que dar o primeiro passo. Devemos estar preparados, e quando a gente fala preparado, não é que agora eu estou me sentindo sem pecado, não, isso é ilusão, tá bom? Ainda quando você não lembra, você é pecador, tá bom? Desculpa lembrá-lo disso, tá bom? Mas é quem você é. Então esse preparado é quando você está confiante no que Jesus fez por você. Então, estar preparado é lembrar, eu sou pecador, e Jesus proveu para os meus pecados. E fazer isso com ordem e decência, não como os irmãos lá de Corinto, né? Os irmãos carnais que usavam da oportunidade da ceia do Senhor para gula, né? Não, nós não vamos usar a ceia do Senhor para dar vazão à carne. 7, último ponto, a ceia do Senhor não deve ser tomada indignamente. Eu já expliquei antecipadamente para você esse ponto, né? Já expliquei para você que por nós mesmos nós não somos dignos, mas Jesus nos torna dignos, e você deve lembrar. E eu quero só ressaltar o que Paulo fala aos Coríntios, quando ele dá a repreensão a eles, ele fala o seguinte: ao invés de honrar a ceia do Senhor, vocês estão compartilhando da culpa daqueles que o crucificaram. Paulo fala isso para ele. Ou seja, quando nós não estamos reconhecendo a importância e o valor da ceia para nós, isso pode acontecer com qualquer um. Sabe aquele dia que você fala, é ceia, ceia, só o pãozinho. Sabe quando você não valoriza? Isso é para nós, né? Que nós estamos tendo a atitude dos incrédulos, nós não estamos honrando ou valorizando, né, o corpo e o sangue do Senhor. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Fulano, ele não aceitou Jesus ainda e tomou a ceia, né? Como assim, se alguma condenação viesse sobre aquela vida, né? Que mal, ou que pior mal pode acontecer para alguém que não crê em Jesus? Difícil, né? Ter algum mal pior do que alguém que não conhece Jesus. A pessoa já está condenada, né? Então, eu quero só te despreocupar em relação a isso. A ceia do Senhor para os que creem, né? A gente sempre fala isso. Porque para quem crê, isso faz sentido. Para quem não crê, não faz sentido, certo? E a nossa preocupação é, se eu creio e eu estou participando, eu quero ter o coração certo. Eu quero estar com o meu coração alinhado com o coração de Deus. Eu quero valorizar o que Cristo fez por mim, e eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer isso. Amém? Eu acredito que eu falei o que eu gostaria de falar para vocês. Eu quero terminar só fazendo um apelo àqueles presentes ou que estão em casa, que ainda não
colocaram a sua fé em Jesus. Colocar a sua fé em Jesus. A Bíblia fala que se você crê, você é salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então, a nossa salvação, ela é simples, ela não está longe, a gente não tem que fazer nada a não ser crer, né? Está próximo, Paulo fala aos Romanos, da sua boca e no seu coração. No coração se crê e com a boca você confessa Jesus como Senhor. É simples, você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada, você deve crer. O que você deve fazer é crer. Então, eu faço esse apelo a todos que nos ouvem. Se você não tem um relacionamento com Jesus ainda, se você não caminha com Jesus ainda, que hoje seja o momento da salvação. Que você abra seu coração para que Jesus entre, você convide Jesus a entrar no seu coração, a ensinar você a caminhar, a aprender da palavra dele. Ele vai te ensinar coisas maravilhosas, é claro que ele vai fazer coisas maravilhosas, ele te trouxe salvação, se você crê você é salvo, mas você começa agora um caminhar novo, andar em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é uma nova vida, e isso é possível a todo que crê. Então, se existe alguém que está fazendo esse convite, né, Senhor, eu creio que o Senhor morreu, que o Senhor me perdoou, eu quero viver para Ti, entra no meu coração, me ensina a caminhar contigo, me ensina a ouvir Tua voz, me ensina a fazer Tua vontade. Ele vai ouvir essa oração, irmãos. Olha, vocês vão me buscar e me achar quando buscarem de todo o coração, Jesus, a palavra de Deus diz. Então, se você faz essa oração sinceramente, Ele vai ensinar você, não tenha dúvida disso. E a todos nós que já conhecemos o Senhor, eu espero que você tenha sido grandemente, ricamente abençoado com essa palavra, que seu coração possa estar alinhado com Deus e que você celebre essa ceia, amém? Com o coração certo. Vamos ficar de pé e eu quero orar. A ceia vai ser distribuída, não se preocupa, tá bom? Que é tudo lacrado, higienizado. Nós vamos orar, né, pela consagração dos elementos, aí nós vamos ter um louvor, enquanto todos recebem, e aí depois a gente toma todo mundo junto, tá bom? Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo especial. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, Senhor, por todos que nos ouvem de casa. Eu oro, Deus, que o Senhor seja glorificado nesse momento, Senhor, grandemente. Eu oro, Deus, que os nossos corações estejam alinhados com o Teu, que a gente receba, Deus, dessa bênção, Deus, de participar da ceia do Senhor com o coração correto, com alegria, com gratidão, com louvor, Senhor, reflexivamente, Deus, considerando os nossos pecados, confessando os nossos pecados, Senhor, crendo na grande libertação que o Senhor nos trouxe. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que ceia do Senhor é libertação, Senhor. A refeição da Páscoa, ela comemora a libertação do povo de Israel do Egito. Senhor, essa refeição da ceia é a comemoração da libertação dos nossos pecados. Senhor, o pecado não tem mais domínio sobre nós, Satanás não tem mais domínio sobre nós, a morte não tem mais domínio sobre nós. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o amado das nossas almas, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer
beleza, oh majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer Se alguém não recebeu a ceia, por favor, levanta a sua mão e a gente leva até você. Todos receberam? Amém. Você pode abrir e ficar de pé, por favor. Todos conseguiram abrir, sem maiores complicações, nenhuma reposição, nenhum acidente.
Amém. Irmãos, eu quero agradecer só mais uma vez, e você coma e beba e louve a Deus com o coração, com todo o coração. Senhor, obrigado por esse pão e esse cálice que representam o teu corpo partido, o teu sangue derramado. Obrigado, Jesus, por podermos celebrar esse momento juntos, Senhor, como uma grande família, a família de Deus, Senhor. Nós nos unimos, ó Deus, aos irmãos, aqueles que estão em Cristo espalhados por todo o mundo, salvos por essa graça maravilhosa, Senhor, por esse amor que cobriu multidões de pecados, Senhor, e ainda cobre hoje, Senhor. Nós queremos confessar que não existe amor maior que o teu, que o Senhor é digno do nosso louvor todos os dias, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor. O Senhor, ó Deus, triunfou, ó Deus, sobre o mal naquela cruz. Ó Deus, o Senhor nos tomou com braço forte, Senhor, do diabo, da morte, do inferno para sempre, Senhor. Nós celebramos uma vida nova, uma vida eterna. Celebramos uma vida com Deus. Celebramos uma unidade que é inquebrável, que é inseparável, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, como Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Senhor, nós te louvamos pelas nossas vidas, Senhor. Recebe, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração essa noite. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Coma, beba, Senhor, irmãos, e louve ao Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade Eu nada sou sem ti. E
Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.